E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto do Oficinana.net e hoje vamos trazer para vocês mais um roda liso de placas de vídeo. Dessa vez a gente teve parceria com a PCIS, que é uma marca brasileira que produz placas de vídeos aqui em território tupiniquim. Eles nos mandaram a GTX 1050 de 2 GB, que é uma das placas mais pedidas para vocês também. Por vocês, desculpe. Então vamos ver como é que ela se saiu nos jogos e nos testes e vamos ver se ela roda, não roda ou, se caso, roda liso. Bora ver lá então. Então vamos começar primeiramente com a lista de jogos, que conta com Apex Legends, Assassin's Creed Origins, CSGO, For Honor, Anthem, GTA V, Battlefield 5, PUBG, Forza Horizon 4, The Division, e aí nós temos dois testes de benchmark. Um é o Heavy Benchmark e o segundo é o Blender, que a gente usa o benchmark da BMW. Então vamos ver como é que eles se saíram. Vamos agora falar um pouquinho dos specs dessa placa de vídeo. Ela conta, como eu falei na introdução, com 2 GB GDDR5, então não é GDDR6, não é GDDR5X e não é HBM2, é GDDR5 normal. Essa memória opera a 7.000 MHz de frequência efetiva, ela conta com 640 CUDA cores, 1.354 MHz de clock. Ela gasta somente 75 watts e seu processo de fabricação é de 14 nanômetros. Então é uma placa Pascal, como a gente já conhecia, por exemplo, a 1060, que já foi feito roda liso aqui. Então vamos ver agora como é que ela se saiu nos jogos e vamos ver se ela roda, não roda ou roda liso. Então começando por Apex Legends. Como ela conta somente com 2 GB de GDDR5, a gente teve que usar as texturas no Very Low, não só no Low, mas no Very Low, senão o jogo nem rodava. Então ela basicamente já não roda, mas se colocarmos ela no Very Low, podemos dizer que ela roda com 60.14 FPS de média. Então dá para jogar com ela no Apex Legends? Dá. O nosso próximo jogo se dá com Assassin's Creed Origins, que a gente também teve que baixar as texturas, mas dessa vez para o alto. No Assassin's Creed Origins ela conseguiu somente 30 FPS. Ela acaba recebendo o selo de não roda, infelizmente. Claro que se você diminuir só duas opções, você já aumenta cerca de 10 a 15 FPS, então dá para aumentar a performance dela sim, só não vai ser no máximo. Em CSGO conseguimos manter todas as configurações dos nossos outros testes, então tudo no máximo, com MSAA vezes 4. No CSGO, durante nossos testes, a gente conseguiu a média de 181.60 FPS, então o primeiro roda liso da nossa placa de vídeo aí. For Honor também conseguimos manter as configurações no máximo, ou seja, Preset Extreme. No For Honor ela conseguiu 41.53 FPS, uma média muito melhor que, por exemplo, no Assassin's Creed Origins. Ainda assim, somente com 40 FPS ela ainda acaba recebendo o selo de não roda. Claro que se você diminuir algumas opções, ela passa tranquilamente dos 50 FPS e aí sim ela já começa a receber o selo de roda. Anthem, mais uma vez, mostra como a sua má otimização é feita. O jogo é muito mal otimizado. Jogando no máximo em Full HD, como sempre, a gente conseguiu somente 25 FPS de média. É quase um slideshow, né? O jogo é mal otimizado e, infelizmente, no Anthem, você pode até diminuir as opções gráficas, mas uma ou duas opções vai afetar seu FPS e não vai ser aquele dobro de FPS 100% a mais. Não vai rolar. O jogo é mal otimizado mesmo e infelizmente é só isso que a gente conseguiu nos nossos testes. Então, um não roda para 1050. GTA V a gente teve que baixar as texturas não para o High, mas sim para o Normal. E o resto ficou no Very High, como de sempre. GTA V, como eu já falei em outros testes, é muito otimizado para GPUs da NVIDIA. Então mesmo rodando basicamente no Very High, só com as texturas do normal por causa da falta de memória, ela ainda assim conseguiu 42 FPS de média. Então ela não roda, mas se você baixar o MSAA, que está em 4 vezes,
para 0 e deixar o FXAA liberado, ela basicamente dobra seu FPS. A gente conseguiu daí 65 FPS de média, se eu não me engano. Então, dá para jogar tranquilamente GTA V, só você terá que jogar com os texturas do normal e MSAA desligado. Battlefield 5, contudo, no Ultra, conseguimos a média de 36.95 FPS. Claro que esse FPS ainda se encaixa na parte de não roda, mas você também pode diminuir algumas opções gráficas. Afinal, o BF5 é um jogo que é bem otimizado. Não é difícil conseguir mais do que 60 FPS, mas você tem que diminuir, por exemplo, MSAA e texturas de Mesh Quality, acho que é o nome, alguma coisa assim, que aí seu FPS você já vai a mais de 10 FPS tranquilamente e aí sua experiência será muito melhor. Forza Horizon 4, que é um jogo que eu achei que ia rodar melhor, foi estranhamente mal, na verdade. A gente conseguiu somente 27.43 FPS no Forza Horizon 4. Eu sinceramente esperava mais, eu não achei que ia ser tão ruim o resultado, mas refiz os testes, reiniciei o computador, vi os drivers, tudo e realmente o FPS é esse aqui. Claro que diminuindo a MSA em 2 vezes, deixando ele em 0, na verdade, e diminuindo tudo para o alto, todas as opções para o alto, ele consegue a média de 55 FPS. Então dá para jogar tranquilamente também. Ainda mais um jogo de corrida que você não precisa de tantos reflexos. Qualquer coisa entre 50 e 60 FPS não vai ser uma experiência ruim em um jogo de corrida. Então dá para jogar, mas ainda assim não roda. The Division é um jogo que é bem exigente, principalmente na GPU, por causa de seus vários detalhes e texturas em alta resolução, etc. Rodou no Ultra na GTX 1050. Não, mentira, não rodou não. Ele conseguiu o selo de não roda com 30.73 FPS somente de média. Então não roda, você consegue jogar, mas não roda. Fica um slideshow quase também. Então agora terminamos a nossa bateria de jogos, vamos então ao nosso primeiro benchmark, que é o Heaven, onde ela conseguiu 39.5 FPS de média. Também não roda, claro que a gente tem um teste de benchmark aí, que não necessariamente significa que vai ser a performance dela em um jogo, mas como vocês já viram dos outros jogos, ela infelizmente acaba sendo bastante limitada, não só por sua potência, mas também em grande parte por causa da sua pouca memória de vídeo. Somente 2 GB hoje em dia, em 2019, é muito pouco mesmo. O teste do Blender BMW, que termina a nossa bateria de testes, vem com 1 minuto e 32 segundos de renderização. 1 minuto, 32 segundos e 41 milésimos, para vocês que preferem o número mais exato. Não é um tempo ruim, mas, por exemplo, no nosso caso a gente tem um Ryzen 7 2700X. Vale mais a pena usar o Ryzen, já que ele faz em 1 minuto e 5, se eu não me engano. Então, se você quer essa placa para render, a não ser que você tenha um processador muito fraco, vale a pena pegar ela. Se não, se você tem um processador mais forte, não vale mais muito a pena comprar ela. Daí você vai ter que pesquisar para uma placa de vídeo mais forte. PUBG, com a nossa menção honrosa, como sempre, a gente não consegue avaliar ele para dar um selo de roda, não roda ou roda liso. Ele acabou ficando com 39 FPS de média na partida que eu joguei. A partida foi no Mapa da Neve, eu não me lembro o nome agora. E a experiência de jogo não foi tão ruim assim. Mas o PUBG também é um outro exemplo clássico de jogo não muito otimizado, não tão ruim quanto o Enter, mas ainda assim. E ela acaba não rodando tecnicamente também. Então, para finalizar, esse roda liso da GTX 1050 da PCIe. Ela recebeu 8 não rodas, 1 roda e 1 roda liso. Então, acho que posso dizer tranquilamente que o veredito final dela é que ela não roda. E a culpa, claro, que não é da PCIe, e sim que é uma placa que já tem alguns anos de mercado, ela está indo para o 4º ano, se eu não me engano já.
e ela não foi feita para rodar os jogos lisos. Ela foi feita para atender alguém que só precisa de um auxílio, digamos, em GPU. A própria PCIe tem outras placas de vídeo que lhe dão muito mais performance, como por exemplo a 1060 6GB OC deles, que vai dar, se eu não me engano, o dobro de performance do que essa placa de vídeo aqui dá. Então, o veredito fica de não roda, mas se caso só tenha essa opção aqui, é melhor do que nada, certo? Então, novamente, muito obrigado PCIe por nos fornecer essa placa de vídeo. A gente pretende trazer mais placas de vídeo no futuro, modelos que a gente ainda não trouxe, como por exemplo a 1660, 1650 e, se possivelmente, as novas placas de vídeo da AMD, a RX 5700 e 5700 XT. Se vocês gostariam de ver outras placas de vídeo, deixem as sugestões aí nos comentários. O link do post para todos os dados escritos do Roda Liso da 1050 estão aí na descrição do vídeo. Então, inscrevam-se no canal, sigam a gente lá no Instagram e se vocês gostaram do conteúdo, podem deixar aqui, a gente vai trazer mais para vocês. Valeu e até a próxima!